E as boas-vindas a esta iniciativa. É um momento muito importante, simbólico, relevante neste projeto que hoje nos traz aqui, o projeto Upskill Digital Skills and Jobs. E nós estamos, enfim, aqui no Teatro Thalia em Lisboa. Estamos também a ser acompanhados online através do YouTube da APDC. Aliás, este evento é promovido pela APDC em parceria com a CCISP e o IFP, para lá está assinalar este primeiro momento de assinatura de contratos com as empresas aderentes e o lançamento da campanha de comunicação. É, pois, um momento simbólico, repito, porque é um compromisso, é o primeiro compromisso de um conjunto de empresas, esperando nós que em breve sejam anunciadas um novo conjunto de vagas para a formação. No nosso arranque, vamos ter a presença de Rogério Carapuça, Presidente da APDC, e de Manuel Leitor, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Chamo, pois, ao palco o Rogério Carapuça. Muito obrigado. Bons dias, Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Srs. Secretários de Estado, Sr. Vice-Presidente do IFP, Sr. Presidente do CSISP, Sra. Reitora do ISCTE, enfim, e diversas individualidades presentes, caros colegas do nosso universo empresarial dos associados da APDC, é com muito gosto que damos início a esta sessão de lançamento formal, digamos assim, do programa Upskill Digital Skills and Jobs. Sabemos que é necessário continuar e aprofundar a transformação digital nas empresas. Sabemos que é necessário ter técnicos qualificados para o conseguir fazer em número suficiente para o conseguir fazer. Sabemos naturalmente que também é necessário qualificar a população portuguesa em geral, mas hoje endereçamos aqui o primeiro tema, que é a qualificação de técnicos especializados para esta necessidade imperativa que o país e, aliás, todas as economias têm. A APDC, juntamente com o IFP e com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, lançaram esta iniciativa nos primeiros meses de 2020. Começou a ser pensada, começou a ser desenhada e tivemos sempre a colaboração empenhada, quer destas instituições, quer do Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Transição Digital, a quem agradeço o apoio, também do Portugal Digital, a seguir, e conseguimos desenhar esta ação por forma que, no dia 3 de março de 2020, assinámos o primeiro acordo, que é um acordo quadro, que de alguma forma define os aspectos gerais desta iniciativa. Este acordo foi estabelecido, foi assinado entre a APDC, o IFP e o CSISP, no sentido de definir de forma geral esta iniciativa Upskill. No entanto, para dar corpo às ações concretas no terreno e para podermos começar as primeiras ações de formação, era imperativo que nós definíssemos esta ação em pormenor e era fundamental que nós conseguíssemos chegar ao ponto da assinatura dos primeiros contratos com as empresas que vão participar nesta iniciativa. E é isso que estamos aqui a fazer hoje. Cada empresa irá assinar um contrato que tem os seus compromissos concretos de contratação de pessoas e, ao mesmo tempo, terá que assinar, obviamente, esse contrato com as entidades com quem vão trabalhar, ou seja, os institutos politécnicos e o ISCTE, e/ou, consoante a localização no país das pessoas que pretendem formar, e também, naturalmente, com o IFP, e de forma a que possamos dar início às primeiras ações em setembro. Portanto, este é um primeiro passo, é um passo muitíssimo significativo, porque neste momento já temos, a partir da assinatura destes contratos, temos o upskill no terreno, temos a iniciativa a montar as suas primeiras turmas, dos primeiros cursos que terão início em setembro.
Para vos dar apenas uma ideia geral do em que é que consiste esta iniciativa, pois esta iniciativa consiste em dar a possibilidade a quem hoje se sente, ou porque está desempregado, ou porque tem qualificações inferiores àquelas que necessita para efetivamente ter um trabalho numa destas nossas empresas, um posto de trabalho numa destas nossas empresas, ou que precisa de requalificação, faça a sua qualificação. As empresas que assinam hoje aqui este contrato e que assinarão as próximas versões do contrato comprometem-se depois a contratar pelo menos 80% das pessoas que disseram que precisavam, em sede deste contrato, com um salário mínimo na ordem dos 1.200 euros por mês. Mínimo no sentido de que não abaixo de, não é mínimo nacional. E por isso, é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. No fundo, dar a oportunidade a jovens ou pessoas de outras idades que querem ser requalificados, de obter novas qualificações no mundo digital, ter uma bolsa de formação durante esse tempo, esses 9 meses, e depois ter acesso a um salário na casa dos 1.200 euros por mês. É isso que estamos a fazer, é isso que fomos continuando a preparar durante a pandemia, é isso que lançamos hoje e é isso que esperamos que tenha sucesso. E estamos muito convencidos que assim será, porque neste momento já temos empresas a pedir pessoas e a comprometer-se com a contratação de pessoas para estas zonas do país e para aquelas tecnologias que vêm neste mapa. Não é só Lisboa, são várias zonas do país. Esperamos abranger mais com o tempo, porque o nosso processo começa hoje de aquisição, digamos assim, de empresas para esta iniciativa, mas não vamos parar hoje e, portanto, esperamos que continuemos a ter mais pessoas em todas estas geografias. Uma vez mais, uma das consequências do digital é que a geografia deixa de ser uma questão que impeça as pessoas de ter um emprego ao nível das suas qualificações, um emprego ambicioso, e, portanto, já não há razão para ser periférico por causa das geografias. Pode haver outras razões, entre as quais não termos as competências suficientes, mas não a geografia. E, por isso, é um elemento também de coesão para o nosso território. Vamos começar já com um conjunto de empresas que nos garantem um primeiro lote de cerca de 500 postos de trabalho e já temos, porque já temos a nossa plataforma a funcionar para receber candidaturas e mesmo estando a arrancar apenas agora a campanha de sensibilização com os órgãos de comunicação social, de que vamos ouvir falar, já temos, para começar, 2.650 pessoas à data de ontem, à noite, a candidatarem-se com candidaturas validamente entregues na plataforma para esta iniciativa. Portanto, acreditamos que o sucesso se faz no dia-a-dia, não se antecipa o sucesso faz-se acontecer, mas acreditamos que ele já está a acontecer e a partir de hoje esta iniciativa vai ganhar velocidade e esperamos que nos próximos anos se torne uma iniciativa incontornável para resolver o problema, ajudar a resolver o problema da qualificação em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Chamo agora o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos, Otália, para mais uma sessão hoje particularmente oportuna, para darmos centralidade às pessoas, porque de facto são as pessoas que estão no centro deste programa e em tudo aquilo que podemos fazer também neste período que nos chamou a atenção que de facto são as pessoas que
e apareçam no nosso dia-a-dia. Como o Rogério já disse, hoje pomos em prática, ou põe em prática, aquilo que foi concebido durante os últimos anos e assinado durante o Fórum do Incode em março de 2030, e agradeço a todos aqueles que têm trabalhado, em particular também, naturalmente, a intervenção do Ministério da Economia e do Secretário de Estado André Azevedo, mas todos aqueles que nas instituições fizeram acontecer este programa. De facto, há alguns pontos particularmente importantes que não posso deixar de recordar. Primeiro, o que sabemos. Nos últimos 4 a 5 anos, conseguimos aprender não apenas a reconverter competências, e estão aqui pessoas particularmente ativas nesse processo, mas também a atrair para Portugal pessoas vindas de várias partes do mundo para trabalharem no mundo digital. E esse processo foi feito, sobretudo, de uma forma crescente com a participação ativa de um leque diversificado de empresas, mas também, sobretudo, das instituições politécnicas que se adaptaram de uma forma particularmente rápida e oportuna a uma necessidade que houve, há e vai haver cada vez mais de formar e de reformar e de converter, mas também de atualizar e de aprofundar competências digitais. E o que aprendemos, à semelhança de muitas outras zonas do mundo, é que este processo foi essencial requerer instrumentos que criem confiança nas pessoas, sobretudo nos mais vulneráveis, e por isso o desenvolvimento de formações curtas, sobretudo como um elemento de confiança para a formação mais longa, que obviamente tem riscos, sobretudo nas famílias mais vulneráveis, foi particularmente crítica, e viu-se bem que conseguimos, nos últimos 4 anos, aumentar significativamente, depois de um período de grande estagnação, o número de estudantes no ensino superior, devido à capacidade do sistema politécnico de, efetivamente, lançar um programa particularmente ativo de formações superiores de âmbito curto, os chamados TESPs, que dão créditos para a formação superior e que hoje é um mecanismo particularmente importante de entrada para a formação superior. Mas também porque essas formações foram feitas e desenvolvidas sempre em colaboração com o tecido empresarial, e isto veio a criar uma relação de confiança particularmente nova entre as empresas, muitas que estão aqui, e as próprias instituições de ensino superior. E, portanto, estes 2 elementos de confiança são particularmente reforçados no upskill, ao nível de formações curtas, e, portanto, estabelecem uma relação de confiança com as famílias e com as pessoas, que depois dão acesso à sua progressão num perfil de competências em contínua evolução, mas também com as empresas e com os empregadores públicos e privados. Sabemos, e a experiência de muitos neste processo, implicou ainda outra característica, que foi a seleção, e sabemos que a preparação das pessoas, a preparação para o trabalho de seleção é particularmente crítico, e hoje, olhando aqui para a Célia Reis, a experiência que tivemos no Fundão, também com o Politécnico de Castelo Branco, mas em muitas outras zonas do país, mostra bem que este processo de preparação e de seleção é particularmente crítico. Mas isto leva-nos, portanto, que o processo de fazer e de trabalhar com os empregadores e com as pessoas que são o público-alvo é particularmente crítico. E hoje o que nos resta, e o grande desafio que temos aqui, é acelerar aquilo que fizemos nos últimos, ou que fizeram sobretudo nos últimos 4 anos, porque temos aqui uma janela de oportunidade, não só particularmente importante, mas também uma necessidade para as pessoas, para os portugueses e para Portugal de uma forma geral. De facto, o momento que vivemos é particularmente crítico, o número súbito e o crescimento súbito do nível de desempregados mostra-nos a ter que atuar agora de uma forma mais rápida, sobretudo para converter competências, qualificar pessoas, sobretudo que tenha entre 23 e 35 anos, portanto são jovens adultos, muitos deles com ensino secundário, mas sem mais tipos de formações, e que trabalhavam sobretudo na restauração e no turismo, e a experiência de muitos
das instituições que aqui estão durante os últimos anos em converter essas e outras pessoas para a área de digital, é agora particularmente importante que seja feito de uma forma incisiva, rápida e curta, mas que obviamente dê origem depois a uma evolução. Isto leva-nos à pergunta: o quê? Qual é que é o conteúdo destas formações? E acho que também só com os atores no terreno é que podemos ir, desde as questões críticas hoje da automação, aos sistemas embebidos, àquilo que é a crescente digitalização de todos os processos da nossa vida cotidiana, desde os sistemas naturalmente de saúde aos sistemas industriais, mas também, mais do que nunca, a capacidade para adquirir informação, para a processar e tratar, com ferramentas que podem dar pelo nome de inteligência artificial ou outras, mas que efetivamente dependem sempre da capacidade e das competências para processar dados, para divulgar a informação e para usar esse tipo de informação. Desde a nossa posicionamento atlântico e o impacto quer nas pescas, quer na observação dos oceanos, àquilo que é a valorização do território, em todas as suas dimensões, quer na dimensão da biodiversidade, quer na dimensão da criação de novos negócios. Acho que a experiência, ou parece-me a mim que a experiência adquirida nos últimos anos, quer naquelas zonas de mais baixa densidade populacional, e há aqui experiências particularmente bem-sucedidas, quer nos principais centros urbanos, o leque de experiências que temos na reconversão de competências no mundo digital dá-nos a confiança que conseguimos agora fazer melhor e mais rápido nos próximos anos, e por isso este programa é um instrumento particularmente crítico. Naturalmente insere-se numa experiência, já referi as formações curtas de âmbito superior no ensino politécnico, que estão a ser um instrumento particularmente crítico para o acesso às formações superiores, mas também a um leque diversificado de instituições que hoje temos particularmente capacitadas nas principais cinturas industriais. Temos aqui o João Rocha, presidente do Politécnico do Porto, e a Escola de Felgueiras é, porventura, um dos exemplos mais importantes do que foi a criação ao longo dos anos de uma escola de sistemas digitais. Em Barcelos e, sobretudo, a ação do Politécnico de Cava de Ave no eixo Barcelos-Guimarães-Braga e hoje também já em Esposende, portanto, toda a cintura industrial do Grande Porto ou do Porto Braga, naturalmente em Leiria, com a experiência acumulada do Politécnico de Leiria e hoje, para além da Escola de Tecnologia, com a Escola de Gestão de Leiria, naturalmente em Castelo Branco e a ligação ao Fundão, e onde hoje a instalação do novo laboratório colaborativo associado à Altran é uma oportunidade particularmente crítica, mas também no eixo Guarda-Viseu e, cada vez mais, também, como não podia deixar de ser, na cintura industrial de Lisboa. E a experiência que tivemos nos últimos anos, sobretudo em Setúbal, com o Politécnico de Setúbal no eixo Palmela a Setúbal, pode e deve ser agora também alargada à zona norte de Lisboa, e não deixo de referir não apenas o simbolismo, mas o pragmatismo do Isqueté e da Maria de Lourdes Rodrigues, aqui também presente, com uma ação concertada na zona Sintra-Almada, e com certeza que depois ela poderá abordar esses detalhes, que é obviamente uma zona particularmente crítica para o desenvolvimento de competências digitais em estreita associação com o tecido de empregadores públicos e privados nessa zona. E por isso a experiência, quer das ações em curso, quer das novas ações, leva-nos certamente a admitir que este programa é particularmente estruturante, não apenas na fase de estabilização social e económica que vivemos, mas sobretudo como um elemento crítico para o plano de recuperação económica, criando um conjunto de verdadeiros instrumentos que podem dar origem a escolas de sistemas digitais particularmente críticos, com um leque diversificado de formações, onde as formações iniciais curtas de âmbito superior são críticas, para depois
serem prolongadas, não apenas nas formações tradicionais, mas nas formações pós-graduadas curtas, que são elementos decisivos para o nosso posicionamento na área digital. E, por fim, uma nota que sabemos se há 2 semanas atrás a Comissão Europeia classificou Portugal como um país finalmente forte e inovador, ao longo de uma evolução, desde que começou esse ranking a ser feito em 2001, onde éramos um fraco inovador, e sobretudo nos últimos 5 anos a evolução é particularmente crítica, associada por um lado à internacionalização do sistema científico e empresarial, basicamente associada a um conjunto de pequenas empresas e PMEs particularmente inovadoras, conseguem pôr produtos e sistemas novos de maior valor acrescentado nos mercados europeus, mas também esses rankings mostram-nos ainda de uma forma clara que persistem desafios grandes à sociedade portuguesa no contexto europeu, e um dos desafios que está identificado neste ranking europeu é efetivamente a formação da população ativa. De facto, Portugal tem hoje, neste ano letivo, ou neste ano 2020, pela primeira vez na nossa história, 50% dos jovens de 20 anos a participarem no ensino superior, e esse é algo que nos deve particularmente orgulhar. Eram 40% há 5 anos atrás, mas há 20 anos atrás eram apenas 28%. Mas se esse caminho é particularmente importante foi importante nos jovens, não nos deve desistir de penetrar àqueles que ainda não estudam e, portanto, de chegar rapidamente a 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participar no ensino superior, e sabemos que este tipo de ferramentas são particularmente críticos, mas agora também o desafio é prolongar este esforço aos adultos. Portugal tem hoje ainda, no contexto europeu, a população estudantil mais jovem da Europa. A média de um estudante em Portugal é 25 anos, que compara com 40 a 41 anos nos países no centro e norte na Europa, tendo a Dinamarca a população estudantil mais adulta, com uma média de idades de 41 anos, sobretudo devido ao processo ao longo da vida. E por isso estas ações são também importantes, certamente para atrair mais jovens e, sobretudo, os novos adultos que estão, muitos deles neste momento, que não tiveram qualificações superiores e, portanto, que não têm emprego, mas também para a qualificação e, portanto, não apenas a conversão, mas também a atualização de competências, e o upskill está muito associado a isso, de adultos que, naturalmente, que para terem acesso ao ensino superior, têm de o fazer em estreita colaboração com os empregadores e com horários, cargas letivas e currículos devidamente agilizados à sua atividade profissional. Isso só se faz em estreita colaboração entre as instituições de ensino superior e os empregadores. E por isso este programa é também estruturante para podermos aprofundar este objetivo maior de formarmos a população ao longo da vida, que sabemos que é um déficit que persiste ao longo de muitas décadas na nossa sociedade. E por isso resta-me agradecer a todos a vossa mobilização para este programa e agradecer aos membros do Governo aqui, por um lado ao Miguel Cabrita, no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, ao André Azevedo e certamente ao Pedro Cisa Vieira por aqui nos dar a visão mais global do que é as competências digitais no desenvolvimento da economia. Ao Rogério Carapuça e à APDC pela sua mobilização contínua, desde o Fórum do Encode, manter-nos sempre ativos nesta dinamização entre as competências digitais e a atividade económica. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora para um dos momentos importantes desta cerimónia, a apresentação da campanha de comunicação do programa Upskill. Pedi-lhe só um momento de pausa enquanto fazemos o cumprimento das normas de higienização e de saúde pública. Quem vai fazer a apresentação é o Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo. Por favor. Obrigado.
Começo por cumprimentar o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, o Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, a quem agradeço desde já o acolhimento neste cenário tão inspirador, caros colegas de Governo que estão aqui para nos acompanhar e que deram um contributo relevantíssimo para que este projeto fosse uma realidade, dirigentes de instituições de ensino superior, dirigentes de empresas parceiras e fundadoras que cumprimento com particular intensidade, porque sei o esforço que fizeram todos para conseguirem estar aqui hoje e associarem-se, dando corpo, porque no fundo os destinatários últimos deste programa também são as empresas, e cumprimentar em especial também a APDC, na pessoa do professor Rogério Carapuça, a quem agradeço todo o esforço de mobilização e de contínua coordenação desta iniciativa. Permitam-me que dirija a todos como parceiros, porque de facto, se há traço distintivo nesta iniciativa, é de facto a necessidade, a complementaridade entre todos os protagonistas que estão aqui sentados nesta sala, as empresas, os politécnicos, o ensino superior no seu conjunto, as universidades, o Governo, os institutos públicos, todos de facto se mobilizaram, percebendo que o sucesso de uma estratégia de transição digital implica necessariamente este esforço de mobilização, de congregação e de trabalho em conjunto, que é de facto o aspecto que eu destacaria como mais crucial. E o sucesso da transição digital passa também para o país e para as empresas por uma aposta muito forte nas competências, como já foi aqui referido, e vale a pena explicar que para uma estratégia de sucesso em que Portugal está fortemente empenhado de se afirmar, como foi agora referido pelo Sr. Ministro da Ciência, como um líder na área da inovação e da competitividade, naturalmente que a aposta nas qualificações é a aposta crucial que temos que vencer. E o programa Upskill pretende, de facto, responder a este mesmo desafio, através da formação de 3.000 pessoas com competências avançadas na área TIC, e, portanto, o que estamos à procura é de mais profissionais, mais capacitados e, naturalmente, também mais digitais. Queria, naturalmente, começar por destacar também aquilo que é uma mensagem de fundo em relação ao desafio do digital. O digital, de facto, não respeita a tradição, não é opção nós não agirmos fortemente e de modo intencional naquilo que é uma estratégia concertada e estruturada de resposta aos desafios que o digital nos coloca e, portanto, vale a pena destacar aquilo que tem de disruptivo este projeto. Desde logo, o primeiro ponto para as empresas, no sentido em que foram capazes de se mobilizar e de planear antecipadamente aquilo que são as suas necessidades de recrutamento. Depois, envolveram-se diretamente no co-desenho daquilo que é a oferta formativa que vamos disponibilizar aos nossos formandos e, portanto, houve aqui um esforço de aproximação às instituições de ensino superior. Também para o ensino superior há aqui um traço de inovação, ou seja, abriram as portas e mostraram uma flexibilidade incrível de disponibilizarem a sua capacidade instalada, o seu corpo docente, as suas instalações, para oferecerem um novo produto, um novo serviço que é relevantíssimo para este sucesso. E por essa via, como referiu o Sr. Ministro também, há aqui uma alteração do próprio modelo de negócio das universidades e dos politécnicos que por esta via acedem àquilo que é um mercado potencial muito maior, não só dos tradicionais estudantes que estão a completar o seu ciclo académico, mas de todos nós que ao longo da vida necessitamos de ir recuperar ou atualizar as nossas competências e os nossos conhecimentos. Depois também uma palavra especial para o IFP e para o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que mostraram uma capacidade de resposta em tempo recorde para ajustar e para customizar aquilo que é a sua oferta mais standard de apoios, encontrando aqui de facto um formato muito específico e muito interessante de viabilização não só do programa, mas de torná-lo verdadeiramente atrativo, e a prova disso é de que temos uma adesão massiva nestes primeiros dias da campanha. E por último, naturalmente, destacar aquilo que é de inovador para os trabalhadores, que é o apoio na requalificação em todo o período, nos 9 meses de formação, com a expectativa de facto de empregabilidade e de um salário acima da média. Em relação à campanha, ela de facto já arrancou esta semana, julgo que todos nós de alguma forma já nos cruzamos com ela. Ela está presente na televisão, na rádio, na imprensa e nas redes sociais e contou com o apoio dos três principais grupos de média, ou seja, a RTP, a Empresa e a Média Capital. E, portanto, até 21 de julho o que veremos são os spots nas rádios Comercial, M80, Cidade FM e Antena 1 e também a campanha institucional que passará na RTP1, na RTP2 e 3 e na RTP Memória, bem como na SIC e na SIC Notícias. Haverá também anúncios no Expresso, pelo que queria naturalmente agradecer a todos os parceiros que nos ajudaram na formatação e no desenho desta própria campanha. E a campanha tem basicamente 2 focos. Um primeiro que é as empresas, incentivando-as a aderirem a esta plataforma e que no fundo façam uma aposta mais intencional nas tecnologias digitais, o que naturalmente implica investir em termos de recrutamento e de formação.
mas também uma aposta grande na captação de mais pessoas. Os primeiros dias da campanha, de facto, tornam-nos particularmente confiantes de que ela será um sucesso. Os números já foram aqui referidos, em poucos dias estamos próximos dos 3.000 candidatos e, portanto, há aqui uma convocatória que todos percebam o potencial de uma aposta na carreira das tecnologias de informação e comunicação, face àquilo que é a sua expectativa de empregabilidade e de remuneração. Em termos de conceito, o objetivo, a mensagem que quisemos passar é de que, para melhor, nós queremos sempre. Ou seja, há aqui um convite à ambição de todos, de empresas e de pessoas, a que melhorem, que respondam a esta convocatória e que, de facto, se envolvam diretamente neste projeto. Muitas das empresas, naturalmente, estão conscientes da necessidade de melhorar a sua capacidade digital e, naturalmente, muitas das pessoas, de facto, já perceberam aquilo que é o potencial da tecnologia e o que ela representa em termos de empregabilidade e de evolução em termos de carreira. Ou seja, resumindo em numa frase, o upskill vai resultar porque todos, no fundo, aceitam mudar para melhor. E é como diz o spot da rádio, no fundo, é ambicioso, mas nós de facto podemos ter tudo. Antes de passar só ao primeiro vídeo dirigido às empresas, eu destacava aqui o número já significativo de empresas fundadoras que estão aqui presentes, num número já significativo. 13 empresas vão hoje assinar de seguida este protocolo bilateral com o IFP e, portanto, o que queremos é de facto convidar mais empresas a juntarem-se a este movimento com o objetivo comum de capacitar Portugal. Passávamos então o vídeo. Para melhor, queremos sempre. Participe com a sua empresa no Upskill, Digital Skills and Jobs, o programa que vai formar novos profissionais das tecnologias digitais para trabalhar em empresas que investem no futuro. Muito bem, parabéns aos autores da campanha, está muito bem conseguido. Acho que de facto merece uma salva de palmas. Reitero aqui uma referência que já foi feita pelo Rogério, no sentido de qualquer informação que queiram em relação a este programa podem encontrá-la no site upskill.pt e passaríamos agora ao segundo vídeo da campanha, dirigido de facto aos candidatos e em que o que pretendemos no fundo é promover de facto esta adesão massiva de candidatos que nos permitam algum nível de exigência na qualidade dos candidatos que queremos, mas também ao mesmo tempo uma cobertura de âmbito nacional na captação de novos formandos. Para esta primeira vaga, como já foi referido, nós tivemos já quase 3.000 candidaturas, sendo que 500 das quais já tiveram aprovação em termos de testes que já foram realizados na própria plataforma. E, portanto, despeço-me com o vídeo dos candidatos, dizendo só uma última nota pessoal. Ultimamente, eu sou recente no Governo, mas tenho-me perguntado o que é que leva em 2020 uma pessoa a integrar o Governo, e são de facto projetos como este, com este impacto social, que dão sentido à vida política em 2020. Muito obrigado a todos. Para melhor, queremos sempre. Candidatos ao Upskill, Digital Skills and Jobs, o programa que vai ligar novos profissionais de tecnologias digitais com as empresas que investem no futuro. Este programa não apenas propõe a ligação entre empresas e as suas necessidades e o mercado de trabalho, mas também desafia as pessoas a uma requalificação ou, se quisermos, a uma mudança. E vamos agora falar com pessoas que já disseram isto que vimos agora. Pessoas que já disseram, eu quero, eu consigo. Vou chamar para falar comigo a Ana Nobre, Bárbara Abreu e Milene Martins, para que possa conversar com elas e para que elas possam partilhar connosco as suas próprias experiências. A Ana Nobre, 46 anos, é licenciada em Comunicação Social. Especializou-se em marketing, relações públicas e publicidade e trabalhava em agências de publicidade quando a recessão do mercado angolano, que era o principal mercado onde trabalhava, a empurrou para o desemprego. Então foi convocada para uma reunião promovida pelo IFP, enquanto estava desempregada, e foi-lhe apresentado o programa Requalifica 2020. Candidatou-se, foi aceite. E agora? Trabalha na Siemens, que a convidou a ficar no final do estágio. Trabalha no Lisbon Tech Hub e diz que é feliz.
Bárbara Abreu é licenciada e mestre em Química pela Universidade do Porto e era professora num centro de estudo antes de fazer com a Altran, no Fundão, a Academia IEFP. Desde a sua reconversão profissional, já participou em projetos de áreas como automóvel, farmacêutico ou indústria. A Milene Martins tem 25 anos, o mestrado em Psicologia e encontrou o mercado de trabalho, enfim, na sua área de formação, muito estagnado, com falta de oportunidades, mal remunerado e com muitas dúvidas, mas confiante dos testemunhos de outras pessoas que conhecia, resolveu voltar à formação, investir de novo na formação e então tirar um curso na Academia de Código. Atualmente trabalha na Nova Base. Olá, obrigado por estarem aqui e queria falar convosco, queria que partilhassem connosco, como eu dizia-vos, as vossas experiências e, no fundo, comece por si essa mudança na sua ocupação profissional, ou como perguntaram ao bocage, quem és, de onde vais e para onde vais. De onde é que vem e para onde é que está a ir? Temos que passear os microfones entre nós. Há um para cada. Tem os dois. Está ligado? Pronto. Portanto, a minha formação, como já estão a ouvir, certo? Ok. Portanto, a minha formação eu venho de Comunicação Social, tirei o curso no ISCS. Entretanto, trabalhei sempre, e a minha experiência foi basicamente em agências de publicidade. A última onde eu trabalhei era com o mercado angolano que funcionava. Entretanto, houve a recessão no mercado angolano, fechou, e eu encontrava-me desempregada quando surgiu esta oportunidade de fazer este curso de requalificação de licenciados pelo Centro de Emprego e pelo Politécnico de Setúbal. E o que é que a motivou a isso? O que é que a motivou para iniciar para a mudança? Sim. Porque eu acho que assim, é sempre bom mudar e o saber não ocupa lugar, e eu não sabia se ia surgir alguma coisa positiva deste curso ou não, mas achei que merecia a pena tentar, porque é sempre uma mais-valia ter novas valências. E daí procurou estas novas qualificações. Sim. E por que razão estas qualificações? Foi um acaso não foi que eu tivesse exatamente ido à procura, surgiu. E quando surgiu eu achei, sim, faz todo o sentido e vou agarrar a oportunidade. E pronto, foi isso. Conte-nos a sua experiência. Como é que foi todo o processo de mudança e de transição? Bom dia. O processo foi um processo, para mim, pela minha situação em particular, acho que foi um processo um bocadinho doloroso, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha tirado mestrado em Psicologia e encontrei o mercado de trabalho de uma forma que eu achei que não era boa e não era, acima de tudo, justa. E decidi que tinha outras capacidades que devia usar. Conhecia várias pessoas que estavam na área e via a vida que tinham, o trabalho, o reconhecimento que havia nesta área, e decidi investir na Academia de Código. Foi de facto muito difícil para mim, porque foram 5 anos a estudar para fazer uma coisa e ter que tomar a decisão de, sem sequer entrar no mercado de trabalho, enverdar por outro ramo, foi difícil. E também explicar à família e tudo mais que não era por aí que ia. Foi um processo difícil. E depois à saída do processo de requalificação? À saída foi ótimo. Eu estava com muitas dúvidas, obviamente, não sabia se era a decisão certa e se ia de facto ter emprego. E quando saí descobri que adorava programação e que era uma área fantástica. Vi nas empresas também reconhecimento e investimento em nós, e fiquei muito feliz por ter corrido bem. E o seu caso? Partilhe connosco. Tal como disse, eu sou formada na área de Química. Desde sempre, ao longo do meu percurso académico, tive uma professora que me incentivou para a área do ensino. Foi então que fui professora no ensino de estudos, mas ao fim de 2 anos fiquei desempregada até que surgiu esta oportunidade da Academia Altran IEFP em Gaia, e disse, por que não arriscar? É um desafio. Tinha noção que,
por ser uma área tão distinta da minha área de formação, eu ia ter que batalhar muito e foi muito difícil. Ao início, não vou dizer que não, foi muito desafiante, foi muito esforço, mas que no fim acabou, como disse a minha colega, percebi que gostava de programação, gostava desta área e tendo em conta que é uma área com muito futuro em diversas áreas, indústria, farmacêutica, automóvel, decidi então... Quais foram as dificuldades específicas? Disse que foi muito difícil. Sim. As principais, lá está, como é uma área extremamente distinta, eu não sentia que tinha as capacidades certas para desenvolver nesta área e também ao longo do meu percurso académico, tanto na faculdade como no secundário, fugi sempre à área de computadores. Lá está, porque sentia que não tinha capacidades, mas aceitei o desafio e consegui então... E o que é que encontrou do lado de lá, portanto, na formação que a tenha ajudado ou apoiado nessa superação de dificuldades? Na formação vi que não era só o meu caso, eu tinha muitos casos de distintas áreas, também ali presentes. Vi que toda a gente era capaz de mudar, sempre que alguém tem vontade de mudar, consegue. E foi essa distinção de áreas e conseguirmos requalificar-nos, foi isso que senti. Volto aqui a este lado. De que forma é que o processo de requalificação foi importante, relevante para a sua vida atual? Foi importante porque assim, eu vinha de um mercado que estava um bocado estagnado e o que eu noto no mercado das tecnologias é que há muito espaço para crescer e há muito investimento na pessoa e essa, pronto, comparando a minha vida passada com a minha vida atual, acho que isso é uma diferença abismal mesmo. Esse investimento na pessoa se sente em que sentido? Das empresas? Das empresas, das equipas, das pessoas, informação sempre contínua, sempre com a preocupação de nós aprendermos mais, porque é uma mais-valia para a empresa, não é? Nós temos que ir à procura paralelamente para aprender, não. A própria empresa diz, não, é bom aprender, é bom para nós que vocês aprendam, isso é fantástico. Foi também o seu caso é diferente, porque tem um trajeto diferente, mais curto. De que forma, também sentiste que vai continuar a investir na formação? Sim, sinto muito que é uma área em constante investimento e que está a desenvolver-se todos os dias, portanto temos mesmo essa necessidade de nos estar sempre a atualizar e também sinto o mesmo que a colega disse, que há um investimento muito grande das empresas em nós, porque de facto nós acrescentamos valor à empresa e somos reconhecidos por isso, que é fantástico e não se encontra em todas as áreas. Também sentiste? Sim. Eu vi que estava a anuir com a cabeça. Sim, está. Mesmo no meu caso e com a Altran, eu vejo que há muitos exemplos de tipos de formação que podemos tirar, há sempre um contacto diário com os nossos colegas de trabalho, de possíveis formações que podemos tirar para, assim, melhorar a nossa formação. Portanto, passaram as três, são casos, enfim, que vinham de desemprego e, portanto, agora ouço-vos depois de um processo de requalificação, ouço-vos às três muito entusiasmadas. Sim. Ana, três sorrisos, muito bem. Muito obrigado. Bom, e depois de termos intercalado de forma perfeita a minha introdução ao que se segue, que é o lado das empresas, como dizia eu, vamos conversar com três das 20 empresas fundadoras do programa Upskill para tentarmos entender as suas motivações, as suas expectativas para este projeto. As três empresas são a Altran, a Axians e a OutSystems e convido para se juntarem a mim Carmo Palma, Célia Reis e Ricardo Araújo. Façam por favor, o favor de se sentarem comigo. A Célia Reis, aliás, que já foi aqui citada, o que só mostra que nos vamos conhecendo uns aos outros dentro deste projeto. Olá aos três.
Ricardo, vou começar por si. De que forma é que na OutSystems a formação de recursos humanos é essencial? Bom, antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. Aquilo que a formação é um pilar base, porque o capital humano foi de facto o fator decisivo do crescimento da OutSystems. A qualidade técnica que nós temos em Portugal foi fundamental, principalmente nos primeiros 15 anos de vida da empresa, e aquilo que nós temos vindo a ver é que agora, com o crescente da multiculturalidade e com o crescimento da empresa, a vinda de outras pessoas para viver e a trabalhar em Portugal tem-nos ajudado a enriquecer o caminho lá fora. O segundo aspecto, do ponto de vista de formação, tem a ver com o crescimento do próprio ecossistema da OutSystems. Foi uma vertente onde nós sempre apoiámos e sempre apostámos, de maneira que as empresas parceiras da OutSystems fizessem crescer os seus próprios ativos e, com isso, serem mais fortes na entrega da tecnologia. Sendo que, na verdade, a OutSystems depois vive num ecossistema, não é? Exatamente. Em Portugal, a OutSystems tem cerca de 1000 colaboradores no mundo inteiro e em Portugal existem perto de 3000 pessoas a trabalhar com a tecnologia OutSystems daqui para o mundo. Pequenas comunidades onde nós temos crescido, o caso da Ilha Terceira, que tem cerca de 90 programadores, mas depois temos, à parte de Lisboa, obviamente Lisboa e Porto são os grandes centros urbanos e onde está mais concentrado os tais programadores em OutSystems, mas se olharmos para o resto do país, começando por nós próprios em Provença Nova, onde temos 70 colaboradores, mas um pouco desde Braga, Bragança, Viseu, Vila Real, Castelo Branco, Fundão, são tudo zonas onde hoje já existe a comunidade OutSystems no país e, como disse, trabalha daqui para o mundo inteiro, não há barreiras propriamente ditas. Portanto, é uma cadeia, é uma rede de parceiros que trabalham e essa cadeia, esse ecossistema pode crescer para quando nos próximos anos? Bom, nos próximos 3 anos a nossa projeção é que possa crescer entre os 1000 e os 1500 pessoas em cima daquelas que já existem hoje, em cima salvo seja, não é? Adicionando àquelas que já existem hoje. Só em Portugal. Porque o que nós estamos a ver é que, de repente, as barreiras, temos observado isto principalmente nos últimos 2 anos, as barreiras físicas e geográficas acabaram por desaparecer no mundo digital e, portanto, hoje em dia, cada vez mais, estão a crescer núcleos de desenvolvimento fora dos grandes centros urbanos e, com isto, começamos a ver que a comunidade propriamente OutSystems tem crescido no mundo inteiro. Em Portugal, prevemos que dos tais 3000, como disse, prever crescer mais 1500 durante os próximos 3 anos. Parece-nos um número ambicioso, face aos desafios que esta pandemia trouxe nos dias de hoje. E que tipo de competências é que isso implica? Que tipo de competências é que procuram, ou está implícita nesse crescimento? Esse crescimento, há aqui uma competência técnica, para já, e maioritariamente técnica de aprendizagem, coisas mais específicas como modelação de dados, algoritmia e programação, mas depois há uma componente pessoal que é não negligenciável. O inglês é fundamental nos dias de hoje e esta relação entre empresas e, portanto, toda a parte social, que é fundamental, entender o que é que o cliente quer e entender o que é que o negócio do cliente precisa, é fundamental para depois conseguirmos traduzir para aplicações, não é? No fundo, a aplicação é a tradução de uma necessidade real que existe. E esse crescimento que prevê também é disperso pelo país? Este crescimento é claramente disperso pelo país. Cada vez mais temos vindo a ver, como disse, o crescimento de pequenas, que às vezes já são grandes células no interior, e eu acho que isso é de salutar, porque cria uma dinâmica diferente, cria um ritmo diferente naquilo que é a qualidade e aquilo que é a entrega depois do próprio programa. Qualidade de vida associada à qualidade da entrega do software que fazemos. Célia Regis, e no caso da Altran é conhecida a vossa relação com a base no Fundão, uma base a partir da qual há uma grande expansão. Quais são os objetivos do vosso percurso e do vosso crescimento? Ora bem, portanto, em termos do Fundão, eu costumo dizer que nós começámos a partir do zero absoluto, com uma ideia, eu diria, peregrina na altura, porque estamos a falar de 2013, e quando nós decidimos em Portugal criar um centro de engenharia a trabalhar exclusivamente para fora de Portugal,
pareceu-nos evidente que não era necessário estarmos nem em Lisboa, nem no Porto, e que, de facto, o interior era uma boa oportunidade porque, o que já dissemos, o interior tem infraestruturas e, aliás, nessa altura Portugal já tinha feito um excelente investimento em termos de rede, portanto nós precisamos estar perto de politécnicos, precisamos estar perto de universidades e depois precisamos ter uma boa infraestrutura de acesso em termos de comunicações, porque trabalhamos com os nossos clientes à distância. E, portanto, encontramos também, e isto eu não me canso de repetir, um excelente apoio do autarca. Eu diria que sem o IFP e sem o Paulo Fernando, nós não tínhamos construído, e eu gostava de dirigir a representação do IFP, porque é verdade, sem eles a gente não tinha construído o que construímos, tem sido em cima de muito trabalho, e à data de hoje temos lá 450 pessoas, felizes a trabalhar, felizes, seguras, e o nosso objetivo é, nos próximos anos, portanto, nós temos como visão, estes centros de engenharia têm que ter uma massa crítica que se aproxima de 750 mil pessoas. E, portanto, é nesse sentido que nós estamos sempre a trabalhar, portanto, com as vicissitudes do mundo que está à nossa frente, mas a nossa ambição é essa mesmo. Sendo que o fundão foi a base, não é? Depois há ambições e há um crescimento, há um trajeto, entretanto, sim, feito. Sim. Em Portugal, a nossa empresa tem 2.500 pessoas, obrigado. A nossa empresa tem 2.500 pessoas, mas, de facto, portanto, a alavanca daquilo que são os centros de engenharia que temos estado a criar em Portugal. Temos um outro centro de engenharia que também criámos, entretanto, no Porto, em Vila Nova de Gaia, nomeadamente, que tem à data de hoje uma dimensão semelhante. Porque é que criámos já agora esse centro? Porque a solicitação do mundo exterior é de tal modo grande que, de facto, a capacidade de produção de competências, nós não conseguíamos dar resposta e também não queríamos perder a oportunidade de agarrar esses desafios dos nossos clientes. Criámos uma segunda via de crescimento em Vila Nova de Gaia, mais uma vez em colaboração com o IFP, portanto, com o qual desenvolvemos um programa específico de reconversão de skills, portanto, também de 7 meses e que já vai na segunda edição, começou em 2018 e segunda edição em 2019, com sucesso, e acreditamos profundamente neste modelo. E de que forma é que este programa se enquadra, o Upskill se enquadra nas vossas ambições? Complementa, eu diria, eu tenho que dar os parabéns aos vários membros do Governo e também à equipa de Politécnicos. É um sonho, eu diria, para mim, eu estou a ver um sonho tornado real, porque eu acreditamos, eu acho que todos nós, não vou dizer só eu, foi um erro, peço desculpa, todos nós que estamos aqui acreditamos muito no trabalho em equipa. Somos um país pequeno, não podemos desperdiçar. E há coisas muito boas que são criadas individualmente, portanto, pelo país, sejam pelos politécnicos, pelas instituições, e aquilo que este programa traduz é o que há de melhor, que é, não vamos estar a reinventar, vamos agregar aquilo que existe de bom e mutualizar no bem comum. E se eu puder resumir, é o que este programa traduz, complementa aquilo que as empresas fazem. Em que sentido? Porque endereça aquilo que é a parte transversal da tecnologia, a parte comum da tecnologia, que nós também fazíamos na nossa casa e que agora podemos distribuir o esforço com as instituições e com o Governo português, e que faz sentido porque é algo que é reutilizável no mercado, não é específico nosso. Assim, o Governo português está a apoiar, e bem, portanto, naquilo que é a aceleração de competências transversais, como já falámos, Java, .NET, outras que qualquer uma das empresas pode integrar, e depois a empresa foca-se naquilo que são os seus métodos, os seus processos específicos, ajustado aos seus projetos, e, portanto, é um trabalho de equipa, uma vez mais, e que nos permite cada um de nós focarmos o seu investimento e o seu esforço onde faz sentido. Conte-nos só a vossa experiência nas academias. Nas academias, portanto, eu trouxe aqui uma cábula. Nós fizemos a nossa primeira academia em 2015, com o IFP, com a UBI, arrancámos depois com o Instituto Politécnico da Guarda e de Castelo Branco, também estão aqui representados, depois alargámos, portanto, para o IFP. Nós, até à data de hoje, tanto de 2019, nós, destes programas que estamos a falar, já incorporámos com sucesso cerca de 200 pessoas na nossa organização. E eu vou dizer que é um projeto de sucesso, como a minha colega disse,
é preciso um esforço grande de ambas as partes, porque ambos nos estamos a adaptar. A empresa está-se a adaptar, a incorporar colegas com este perfil, e os colegas, de facto, correspondem com uma dedicação e com um empenho extremo, e que, quando olhamos para os projetos e para o sucesso que os projetos têm, de facto foi uma aposta muito acertada, e da qual eu muito orgulho, e obrigado pela colega ter vindo aqui dar o seu testemunho. Carmo Palma, o caso da Axians, a ligação que existe, é uma ligação também muito forte, no caso a Castelo Branco. Por que investir neste programa, mesmo numa altura como esta, numa altura que, como sabemos, os desafios económicos, para usar uma expressão meiga, são tão difíceis ou tão indefinidos? Por que manter, mesmo numa altura como esta? Obrigado, Pedro, por esta questão, que é uma questão muito pertinente. De facto, nós acreditamos que devemos todos contribuir para o sucesso do país, e quem pode deve investir em contraciclo. O Sr. Secretário de Estado há pouco referiu, e bem, que este programa Upskills envolve alguma criatividade, envolve alguma disrupção, alguma atitude mais criativa, e, de facto, fazer hoje uma estimativa de quantas pessoas vou precisar em março de 2021 é, no mínimo, criativo, porque vivemos uma crise económica, não sabemos quanto tempo vai durar, não sabemos qual é a dimensão, qual é o impacto que vai ter nos nossos clientes, e creio que posso dizer isto até em nome de todas as empresas que aqui estão, não apenas as 3 que estão aqui neste painel, mas todas as que contribuíram com compromissos de recrutamento para 2021 neste contexto. Porquê assumir esse compromisso? Bom, no nosso caso, porque temos robustez que nos permite assumir esse investimento, e porque também estamos confiantes, e competências digitais é central hoje na sociedade, nos negócios, e por isso investirmos nas competências dos portugueses portanto, no âmbito digital, contribui sem dúvida para a empregabilidade e para a competitividade do país, e por isso acho que é uma responsabilidade de todos nós, especialmente de quem pode. Falou em objetivos de crescimento, em definição até de necessidades para esse ano, parece às vezes ainda tão longínquo, 2021. As competências digitais são o vosso core business, não é? Mas o que é que nos pode já dizer sobre crescimento, quantas pessoas, qual é o crescimento para um ano, quais são os objetivos? Consegue dar-nos já uma escala? Sim, eu começo por dar a ideia da nossa dimensão. Portanto, hoje temos mais de 1.200 pessoas a trabalhar na Axians nas áreas digitais. Recrutamos mais de 100 pessoas, 200 por ano. Não parámos neste período que vivemos de pandemia, portanto, continuamos a recrutar a média uma dezena de pessoas por mês, muitas delas já entrevistadas em pleno contexto digital, muitas delas, portanto, passaram pelos processos de onboarding também digital. Também continuamos a manter as nossas academias, portanto, fizemos uma recentemente, que terminou na semana passada, também ela adaptada, portanto, agora blended, com parte presencial e parte remoto, que envolveu 16 júniores. Também investimos bastante na contratação de requalificação de quadros. Aliás, a minha colega, que também agradeço, que esteve aqui e que por lapso foi referido que está na nova base, mas que está na Axians, a Milene Martins, é uma destas pessoas. E, de facto, por exemplo, agora mesmo dizia que tínhamos 16 júniores na academia, também o mundo está a mudar. Se fosse há 2 anos atrás, eu dizia que tínhamos 16 recém-licenciados na academia. Hoje a nossa academia é feita de júniores. Júniores significa que têm 2 anos de experiência nestas áreas das tecnologias, mas nem sempre são recém-licenciados, e, portanto, tínhamos na semana passada, por exemplo, pessoas de 20 anos saídos da faculdade e pessoas de 38 saídos de programas de requalificação e que estavam lado a lado a aprender o que é uma carreira tecnológica e a suportar-se. Portanto, em termos de crescimento, aquilo que nós continuamos é, como digo, confiantes a assumir, e porque também, felizmente, os nossos clientes não pararam neste contexto e continuaram a fazer os projetos connosco, ainda que com necessidade de adaptação, e, portanto, vamos continuar a recrutar, vamos continuar a investir em formação e também em quadros requalificados, e daí fazer todo o sentido apoiarmos o Upskills. Aquilo que está a dizer não é apenas uma empresa em crescimento, é uma empresa que tem uma cultura de crescimento. O que é que isso coloca, que desafios é que isso coloca do ponto de vista das competências?
Coloca bastante, e eu tenho particularmente investido muito nos últimos 2 anos na criação de cultura de crescimento. Hoje em dia a requalificação aplica-se a todos nós, na realidade, porque nas profissões do futuro isso obriga a uma constante adaptação, mesmo dirigentes e líderes também têm que se reinventar, porque hoje aquilo que se espera de nós também não é aquilo que se esperava há uns anos atrás, e portanto esta constante aprendizagem é válida para todos nós. Já não se pode deixar só à responsabilidade das escolas e do ensino superior, as empresas também têm a responsabilidade de continuar os programas de formação, e nós acreditamos muito que essa formação tem que ser contínua, apesar de termos meios tradicionais como as academias, o e-learning, etc., mas a aprendizagem tem que ser feita no dia-a-dia, porque tudo muda muito depressa e há também um crescimento pessoal, que não é só adquirir novas competências, mas também é um crescimento pessoal de novas formas, como criatividade, como capacidade de lidar com a incerteza, como humildade, de se calhar reconhecermos que há coisas que, apesar de já termos sabido, temos que aprender de novo. Portanto, tudo isto são competências que nós temos que trabalhar no dia-a-dia e olhar cada vez mais para o trabalho como uma forma de nos desenvolvermos. Este setor, o nosso setor, tem uma grande rotatividade. Não sabemos quando uma pessoa entra para trabalhar connosco quanto tempo é que fica, mas há uma coisa que sabemos e para isso trabalhamos todos os dias, que é a pessoa quando sai tem mais competências, está mais desenvolvida e tem mais instrumentos do que aqueles que tinha no dia em que entrou. Consideramos que essa é uma das nossas missões principais. Obviamente que a missão principal é servir os clientes, mas igualmente a par com essa é desenvolver as pessoas que connosco trabalham, e que muito me orgulha. Não sei se estão os 3 muito otimistas, mas estão os 3 muito confiantes. O que é ótimo, aliás, deixem-me partilhar, eu tenho com muita frequência, modero conferências ou conversas ou entrevistas com empresários, e não é muito habitual, sobretudo nesta altura, falar de investimentos em contraciclo. Muitos elogios às entidades públicas, como o IFP, e normalmente quando se diz mutualização, é mutualização da dívida, não é mutualização do bem-estar. Muito obrigado pela partilha das vossas empresas. Bom, avançamos agora para um momento formalmente importante, e não apenas simbolicamente importante, que é um momento em que faremos assinaturas. Vamos avançar vamos começar esta fase com a assinatura de um acordo entre a APDC, CCISP e IFP com o ISCTE. Este acordo já foi aqui no início citado. É um acordo importante porque permite garantir a formação em Lisboa, e para essa assinatura temos connosco a senhora reitora do ISCTE, Maria de Lourdes Rodrigues. Muito obrigado, senhora reitora. Nós vamos estar a acompanhá-la em vídeo pela assinatura digital. Bom, e chamo agora Miguel Cabrita, o secretário de Estado adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, para avançarmos nesta fase de assinaturas, como eu dizia. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentos o Sr. Ministro da Economia e Transição Digital, de Ciência e Ensino Superior. Cumprimento também os meus colegas de Governo aqui presentes, todas as entidades, a APDC, as empresas, um cumprimento especial ao CCISP e à Sra. Reitora do ISCTE também, e naturalmente ao IFP, que tem aqui um papel muito relevante, que orgulha muito o Ministério do Trabalho e que dá aqui mais um passo no seu longo envolvimento, como foi aqui largamente testemunhado, nestas áreas e neste investimento na qualificação em setores estratégicos. Queria sublinhar a importância deste dia, como já aqui foi referido, não é apenas um momento simbólico, é um passo mais neste projeto que nos mobilizou a todos. Quando no início de março nos juntámos no Porto, na sessão anual do INCODE, estávamos longe de pensar o que seriam estes meses que seguiram, todos os problemas que aconteceram no quadro da pandemia, mas a verdade é que passados alguns meses, e apesar dos obstáculos, dificuldades e incertezas que entretanto se interpuseram, não apenas sobre este projeto, mas num conjunto de outros, a verdade é que estamos aqui para passar à segunda fase, para ter também um alargamento das instituições que estão envolvidas e, além dos politécnicos, termos também o sistema universitário, e neste caso o ISCTE, envolvido em Lisboa.
o que significa que, apesar das características particulares e da ambição muito particular que foi colocada neste programa, ele mantém as suas premissas válidas, os seus objetivos, a sua ambição e condições para fazer o seu caminho. Por isso, parabéns a quem liderou este processo, do lado do Governo, do lado da APDC naturalmente, do lado dos Politécnicos, do lado do IFP, a todos os que trabalharam para que este dia hoje fosse possível, e sublinhar que, como tem sido aqui testemunhado, faz parte de um caminho muito mais vasto, que é, por um lado, o caminho que Portugal está a fazer para a transição digital e para preparar as empresas, a sociedade, o mercado de trabalho para um contexto de mercado laboral, de produção de riqueza, de competição global também, cujos contornos nós não conhecemos inteiramente, mas sabemos que terá cada vez mais incorporação de tecnologia e mais relevância do ponto de vista daquelas que são as competências nas áreas digitais, no setor mais alargado das TIC. É um caminho que obviamente não começou hoje, não começou com este projeto, não começou há 6 meses. Ao longo dos anos tem havido investimento público-privado de diferentes entidades, com alguma capacidade de coordenação e de articulação, desde logo entre o IFP, os Politécnicos, as empresas, a experiência das academias, a parceria com empresas que têm resultado ao longo dos anos na integração de vários milhares de pessoas no mercado de trabalho nestas áreas, academias em concreto com cada empresa tecnológica. O IFP tem várias ao longo dos anos e são experiências que creio que de parte a parte, como foi aqui testemunhado, é uma experiência genericamente bem sucedida. Mas a verdade é que este projeto tem claramente um salto qualitativo e permite, de facto, criar, não numa lógica de competição, mas numa lógica de ecossistema e de partilha de investimento, de risco, mas também de recursos, um passo importante para a qualificação de pessoas, em particular nos níveis mais elevados de qualificação. Sobre isto gostava de dizer, em qualquer caso, que a transição digital e a importância das competências digitais não se cinge a uma questão de nicho ou de elevadas qualificações, embora estas sejam fundamentais para, enfim, permitir em Portugal a implantação e o crescimento de empresas que operam nestas áreas, desde logo nos domínios da programação, obviamente com uma fortíssima colaboração do sistema universitário, tudo o que tem a ver com a investigação, com a formação de base, com os doutoramentos, os pós-doutoramentos, os laboratórios colaborativos, a inovação nestas áreas, mas na verdade a questão das competências digitais diz respeito a todo o mercado de trabalho e a todos os trabalhadores e empresas, mesmo aquelas que não operam diretamente no setor digital ou no setor das tecnologias. Há estimativas para todos os gostos, mas, por exemplo, a OCDE diz-nos que nos próximos anos cerca de 50% dos empregos existentes vão ser impactados com significado pela transição digital, pelo chamado futuro do trabalho, e 1 em cada 3 terão transformações mesmo muito profundas naquele que é o conteúdo funcional, isto para além, evidentemente, daqueles que podem mesmo vir a desaparecer ou a ser completamente reconfigurados. Isto coloca, como imaginam, desafios muito particulares ao sistema de educação e de formação, em particular da formação profissional, e por isso esta progressiva interação e integração entre aquele que é o esforço, desde logo do IFP e outros operadores de formação, com o sistema universitário e politécnico e com as empresas dos setores, é da maior relevância. Obriga-nos, claro, a uma reflexão, mas uma reflexão que tem que ser consequente e prática, sobre as tendências do futuro, desde logo sobre as competências que vão ser necessárias, e ninguém melhor do que as empresas para sinalizar aquelas que no curto prazo são necessárias para o mercado, e foi aqui também referido que este é um dos saltos em frente uma das mais-valias deste projeto, o facto das empresas terem estado envolvidas no co-desenho dos programas de qualificação e dos currículos, porque no fundo antecipam as competências de que necessitam e também as necessidades de recrutamento que têm, mas no fundo adaptar e preparar-nos para este futuro, que não é, na verdade, um futuro que está a acontecer no dia-a-dia, e é também, aliás, nesse âmbito, queria fazer essa referência aqui um pouco lateral, que o Governo está a trabalhar, e contamos bastante com o contributo e com a escutação que podemos fazer junto daqueles que estão nos setores de atividade mais diretamente relacionados com este movimento. Estamos a trabalhar no livro verde do futuro do trabalho, que gostaríamos de terminar ainda este ano, justamente para alavancar a reflexão e com isso ter também, e com experiências como esta, ter uma noção mais clara daquilo que podemos fazer também do lado das políticas públicas, seja na lógica de regulação do mercado de trabalho e das atividades digitais, seja na lógica dos apoios e, desde logo, apoios à formação e à qualificação. Também não é por acaso que temos vindo, do lado do sistema de formação profissional, a dar um papel cada vez maior a todas as áreas digitais e, genericamente falando, das TIC.
Temos o projeto que é conhecido da Garantia Digital, garantindo que todos os desempregados têm alguma oportunidade de formação na área digital, de acordo com os seus níveis de competências, porque, como referi há pouco, temos, obviamente, pessoas já bastante qualificadas, licenciados ou com formações pós-secundárias ou a nível do ensino secundário, que podem ter projetos de upskilling, como aqui se diz, ou de reconversão profissional para as áreas digitais, e este projeto insere-se neste esforço e tem, aliás, uma ambição muito particular a este respeito, porque pretende formar programadores, portanto, pessoas diretamente envolvidas nos segmentos mais qualificados do digital, mas para pessoas que nunca tiveram nenhum contacto com tecnologia da informação ou que têm escassas competências nesta área. A Garantia Digital é para nós um instrumento importante e que ganhou, aliás, agora uma relevância acrescida, porque, como foi aqui referido, no novo contexto do mercado de trabalho, que, enfim, interrompeu bruscamente um trajeto que, apesar de tudo, se tinha consolidado e era sustentado no passado, temos agora uma ambição acrescida, porque dizer que todos os empregados devem ter, no espaço de 3 anos, uma oportunidade de formação e de política ativa na área digital é um esforço grande que cresce com o aumento também dos números do desemprego, mas que acreditamos que vamos conseguir cumprir, até porque só para este ano, para terem uma ideia, a meta é de termos mais de 50 mil pessoas com formação na área digital. Ainda recentemente também, no âmbito do programa de estabilização que foi apresentado, o digital tem uma presença muito clara, desde logo com a aposta no relançamento de respostas, como os cursos de especialização tecnológica, os chamados 7 pós-secundários e outras formações pós-secundárias, muito em articulação com o sistema universitário e, em particular, com os politécnicos, ou o projeto de lançar não exatamente formações para formar profissionais como programadores, mas para dar a pessoas que têm, desde logo, o ensino secundário, competências em percursos formativos de média duração, em áreas que são as críticas para muitas PMEs, que podem não precisar de contratar um especialista ou um doutorado ou um investigador na área das tecnologias da informação, mas têm, muitas vezes, necessidade de pessoas que manuseiem, do ponto de vista técnico, os chamados técnicos intermédios, o web design, a gestão do site, as questões da cibersegurança, noções básicas de programação, enfim, um conjunto de áreas da área digital que não são, como há pouco dizia, as mais altas qualificações e os profissionais, os programadores, mas que são pessoas que no mercado de trabalho e em empresas com outro tipo de perfil podem ter uma mais-valia para as empresas. O comércio digital é outro exemplo que se tornou também recentemente muito visível. Estamos também a fazer um esforço para reforçar as nossas parcerias com as entidades empresariais e com o mundo associativo. Exemplo disso foi, ainda há poucos dias, assinámos com a AEP no Porto a criação do CESAI Digital, um centro protocolar direcionado especificamente para a formação na área do digital e que contamos que venha a ser um parceiro muito importante justamente junto deste universo empresarial que é representado pela AEP. E, enfim, poderia aqui, para não tomar muito tempo, poderia referir aqui mais projetos em concreto, mas creio que estes que acabo de citar ilustram bem a transversalidade e o investimento que está a ser colocado, por um lado, na política pública de formação profissional, mas dentro dela das áreas que são prioritárias e emergentes do ponto de vista da criação de emprego. Não é apenas o digital, dou o exemplo da Estratégia Nacional do Hidrogénio e da transição para uma economia verde. Estamos também a fazer um esforço grande nessa área, não é hoje aqui o segmento de que nos ocupamos, mas temos a visão de que a formação profissional deve estar alinhada com as necessidades do mercado, com as tendências de qualificação e de competências que são expectáveis que no futuro venham a ocupar um papel importante no mercado de trabalho, que gerem empregos de qualidade e com perspectivas também e oportunidades para as pessoas. Foi isso que fez com que, desde a primeira hora, o Ministério do Trabalho, o IFP, tivessem dito sim a este desafio que foi lançado e em que creio que todos trabalharam em tempo recorde e de maneira exemplar e muitas vezes ultrapassando pequenos diferendos ou diferenças de visão e de objetivo. Creio que conseguimos passar de uma lógica de parcerias individuais ou da competição entre empresas para uma lógica de pool, uma lógica de conjunto, e creio que os ganhos agregados para o ecossistema digital em Portugal serão muito relevantes, dando também um sinal muito importante ao mercado, que só ganhou mais relevância neste período concreto que vivemos, que é o sinal do compromisso de crescimento e de empregabilidade por parte das empresas, com boas condições salariais e com o investimento também das empresas na própria formação das pessoas que depois vão integrar. Dito isto, aquilo que posso dizer é que espero, daqui a pouco tempo, daqui por poucos meses, podermos estar noutro momento, mais uma vez não simbólico, mas em mais um passo, que é o do arranque efetivo das ações de formação, e até lá, bom trabalho a todos. Muito obrigado. Vamos agora à assinatura dos contratos,
com as empresas digitais e depois também com os institutos politécnicos, contratos com a APDC, o IFP e CCISP, porque recordemos que o ponto de partida deste programa Upskill é sempre a identificação por parte das empresas das suas necessidades de recrutamento de recursos humanos qualificados nas tecnologias digitais. Hoje vamos ter um primeiro conjunto das primeiras 13 das 20 empresas fundadoras, as primeiras 13 que vão realizar esta assinatura. São estas. A assinatura vai ser uma assinatura digital, uma solução eficiente e segura que foi desenvolvida pela Multicert. Portanto, os contratos vão ser assinados digitalmente, como eu dizia, com credenciais que foram previamente atribuídas. Os intervenientes vão usar apenas o seu telemóvel e sem sair dos lugares. E depois de terem assinado, todos vão receber, também por via digital, o contrato e o comprovativo da assinatura digital. Esta forma de contratualização é não só segura, como pode ser feita remotamente, como estamos aqui a ver. Aliás, nós vamos fazer no total 22, vamos ter no total 22 entidades a assinar. É daqueles momentos raros em que eu estou a ver pessoas ao telemóvel e sei que me estão a dar atenção. Bom, podemos bater palmas. Estas 13 empresas que acabam de assinar já identificaram cerca de 500 vagas que vão agora estar disponíveis, sendo que o objetivo a 3 anos deste programa é chegar a 3.000 postos de trabalho. E para isso também é essencial outro tipo de parceiros fundamentais neste processo, que são as instituições do ensino superior, que vão agora assinar os seus contratos, porque são elas que asseguram a formação nos locais que, aliás, foram inicialmente referidos pelo Rogério Carapuça na sua intervenção inicial. Vamos então assinar. Muito bem. Bom, para nos falar da importância deste programa para a dinamização da economia, avançamos para a última intervenção de encerramento, o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira. Sr. Ministro. Bom dia a todos. Eu queria começar por cumprimentar os representantes das empresas que se associaram neste projeto e à PDC, não tanto por esta iniciativa, não tanto pela circunstância de participar terem ajudado a desenhar este projeto, mas também pela circunstância de, neste momento, ao assinarem estes contratos, estão a demonstrar, como dizia o Pedro Santos Guerreiro, uma confiança na sua capacidade de continuar a criar emprego, a desenvolver negócio e a afirmar-se no mercado internacional. Queria também cumprimentar, obviamente, os representantes dos institutos politécnicos e do ISCTE, pelo facto de serem os parceiros fundamentais no desenho deste projeto. São as vossas competências, as vossas capacidades, a vossa capacidade de se abrirem às necessidades das empresas que viabilizam este programa. Obviamente o IFP é um parceiro fundamental e todos aqui já tiveram a possibilidade de destacar o papel que ao longo dos anos tem tido neste diálogo permanente e nesta busca de soluções adequadas à formação e à requalificação das nossas pessoas ao serviço da economia das empresas. E queria, obviamente, saudar os meus colegas de governo e os demais convidados aqui presentes. Esta sessão foi muito interessante. Foi muito bem desenhada e concebida e foi, sobretudo, muito bem montada e
em mim suscitou-me várias reflexões a propósito deste programa. A primeira reflexão, ao ver a Célia Reis aqui no palco, foi da primeira vez que eu ouvi falar desta ideia. E foi, salvo erro, em novembro, a propósito da Web Summit, numa conversa que tive com a Célia e outras pessoas de empresas associadas, onde esta noção de que, mutualizando a capacidade de requalificar pessoas para servir as necessidades de recursos humanos das empresas, era provavelmente a forma de transformar este processo. Obviamente, todas estas empresas têm uma política muito ativa de recrutamento, de identificação de talento, de formação de pessoas, já tinham a experiência de trabalhar com o IFP, com os politécnicos, com algumas universidades, no sentido de melhor servirem as suas necessidades de formação. Mas a ideia que então me foi transmitida foi a seguinte: neste momento, e estamos apenas há 7 ou 8 meses atrás, as necessidades de recursos humanos nesta área são muito importantes, são muito significativas. Nós não conseguimos encontrar pessoas com as qualificações adequadas em número suficiente para satisfazer a procura dos nossos clientes. E aquilo que fazemos muitas vezes, além de desenvolvermos o talento entre nós e de irmos às escolas cada vez mais cedo para o procurar, é andarmos a disputar uns aos outros este tipo de talento. E, na altura, pareceu-me que, de facto, a ideia não podia ser tentar ver como é que se reparte um bolo que é escasso perante uma fome cada vez maior, mas como se fazia crescer o bolo. E esta ideia de trabalhar em conjunto, e foi então que comecei a perceber que a APDC já tinha esta ideia formada, era provavelmente a forma de casarmos um conjunto de necessidades não apenas das empresas, mas do país em geral. Este país fez nos últimos anos um progresso muito importante na sua base económica. Nós crescemos as nossas exportações em valor cerca de 40% entre 2015 e 2019. São mais 40% de exportações do que aquelas que fazíamos em 2015. E, nos últimos 10 anos, diversificamos o portfólio dos produtos e serviços que exportamos relativamente àquilo que acontecia no passado. Quando olhamos para as estatísticas, vemos que o crescimento destas nossas exportações é sobretudo explicada pela circunstância de agora explicarmos produtos e serviços mais complexos, que exigem mais qualificações, que exigem mais conhecimento colocado e incorporado em valores e em bens e serviços que merecem a preferência dos clientes. É o resultado, obviamente, de um investimento muito longo na qualificação das pessoas, é o resultado da capacidade que o nosso sistema científico e tecnológico teve de transferir para o setor económico esta possibilidade de competir com base no conhecimento e no valor. E estas empresas são protagonistas disso mesmo. A partir de Castelo Branco, a partir do Fundão, a partir de Proença Nova, a partir de Lisboa, do Porto, de muitos pontos do país, estão a conseguir servir clientes em todo o mundo. E a explicação para isso também se traduz em alguma coisa que o Manuel Heitor referiu. O Innovation Scoreboard da Comissão Europeia, nos últimos anos, naquilo que é o ranking de Portugal dentro da União Europeia, começou a classificar Portugal como um país fortemente inovador. Pela primeira vez, este ano, Portugal é um país fortemente inovador. O único na Europa do Sul e na Europa do Leste que é considerado fortemente inovador. Quando olhamos para isso, percebemos que temos muitas coisas que jogam a nosso favor, mas uma onde precisamos mesmo de investir é mesmo na qualificação dos recursos humanos. E num país com a demografia que conhecemos, a única forma de podermos aumentar a qualificação dos nossos recursos humanos ao serviço do nosso tecido empresarial, ao serviço da sociedade, é mesmo apostando nas pessoas que já estão no mercado de trabalho.
é mesmo apostando nas pessoas que podem ter uma formação de base até exigente, mas que não têm as qualificações específicas que o mercado de trabalho neste momento exige. E, portanto, esta ideia, que me foi apresentada tão singelamente numa conversa com um copo na mão em novembro do ano passado, pareceu-me imediatamente aquela que a gente tinha que tentar fazer acontecer. E, portanto, esta dinamização que nestes meses ocorreu é muito importante e é muito simbólica e é, sobretudo, importante que se faça nesta altura onde, de repente, nos confrontamos com uma crise económica provocada por uma pandemia tão significativa, mas que é mesmo uma aposta de futuro, é mesmo fazer a coisa certa na altura em que ela tem que ser feita. Já agora queria dizer também que aquilo que estes meses demonstraram é que as empresas que melhor resistiram à crise são aquelas que estão mais digitalizadas, que têm recursos humanos mais qualificados. E que os setores que melhor resistiram e até cresceram nesta altura são aqueles que oferecem aos seus clientes precisamente aquilo que nós tanto precisamos e que tão mais vamos precisar nos próximos anos. Eu agora já não preciso de convencer ninguém nos meus discursos da importância da transição digital. Hoje vimos que assinamos aqui, em poucos segundos, contratos. Muitas pessoas assinaram contratos digitalmente, de forma segura, de uma forma que cada vez mais vai ser generalizada. E quem desenvolve estes produtos, estas aplicações, quem os coloca à disposição de um mundo que cada vez mais vai estar sensibilizado por estas coisas, vai ser, obviamente, vencedor. Portanto, agora pode ser incerto futuro, claramente, daqui a um ano e meio, vão estar outra vez todos a dizer que faltam recursos humanos qualificados nestas áreas e, portanto, acho que esta é a aposta certa. Portanto, a primeira reflexão é esta. Isto é mesmo necessário e a maneira como foi possível articular vontades é uma lição reconfortante e um exemplo que temos que continuar a seguir. A segunda reflexão que esta sessão me proporciona é aquela que foi dada pela Bárbara e pela Ana e pelos demais colegas que aqui deram o seu testemunho de mudança de vida. Cada vez mais nós vamos precisar de aprender coisas novas ao longo da vida. Aquilo que aprendemos aos 18 ou aos 20 anos, aquilo que aprendemos no início é importante, mas os ciclos de produto, as inovações tecnológicas, as preferências do mercado vão mudar tão depressa, tão radicalmente e tão fundamentalmente que cada um de nós vai precisar de aprender coisas diferentes ao longo da vida, vai precisar de voltar a aprender. E a disponibilidade que alguns tiveram de mudar de vida, de acrescentar competências àquelas que traziam de base, de ajustar com um esforço de estudo e de formação aquilo que traziam da faculdade, que era a capacidade de aprender para responderem ao mercado, é mesmo o exemplo que todos nós vamos ter que fazer. Todos nós vamos ter que, ao longo da vida, 3, 4 vezes, voltar à escola, voltar à universidade e fazer isso. Portanto, também um bom exemplo. E o terceiro exemplo, obviamente, é aquele que nos é dado pelos institutos politécnicos. Nós não mais, perante este cenário que acabei de descrever, vamos poder pensar que a função das instituições de ensino superior é receberem jovens de 18 anos, massacrarem-nos durante 3, 4 ou 5 anos com algumas ideias básicas e depois receber a próxima leva. Cada vez mais isso vai fazer menos sentido. E, portanto, a capacidade de ir procurar este tipo de público que precisa destas requalificações, de desenhar as ofertas formativas em função daquilo que em cada momento é a necessidade do mercado, das empresas e da sociedade, em vez de pensar que a oferta está fixada e que são os formandos que têm que se adaptar a ela e as empresas que depois têm a fazer o esforço de adaptar essa formação de base às suas necessidades específicas, também não vai servir a economia de futuro. Portanto, muito obrigado também pelo exemplo que dão. Vamos passar
por tempos difíceis. Agora nós continuamos com incertezas relativamente àquilo que vai ser a duração desta pandemia até conseguirmos normalizar a nossa vida social e económica. Isso vai ter seguramente impactos económicos muito sérios na procura global, naquilo que vamos fazer, mas isto irá passar. E quando passar, nós vamos verificar que vamos encontrar algumas áreas onde o crescimento da atividade económica vai ser mais acelerada que a recuperação do resto da economia. Estou convencido que todos nós percebemos que essas áreas vão reclamar pessoas com qualificações nas áreas digitais mais importantes. Esta é a altura para investir nessa qualificação. É a altura para pegar nos nossos ativos e fazer um investimento fortíssimo em formação profissional, em requalificação das pessoas, porque quando prepararmos o nosso capital humano para responder com as qualificações adequadas às necessidades de uma economia que vai crescer de forma cada vez mais acelerada a partir do próximo ano, estaremos melhor preparados para superar este momento difícil. Portanto, concluo agradecendo mais uma vez a estas empresas, agradecendo mais uma vez às instituições de ensino, ao IFP, a todos aqueles que se mobilizaram à volta disto, mas sobretudo agradecendo em nome das pessoas deste país que precisam de manter a esperança de que, investindo nas suas qualificações, investindo naquilo que é a sua educação de base e subsequente, podem encontrar em Portugal a capacidade de aproveitamento do seu talento à altura das suas ambições e das suas expectativas. Muito bom dia a todos, muito boas férias e muito bom trabalho depois a seguir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, e muito obrigado a todos que participaram, se associaram a esta iniciativa, incluindo as muitas dezenas de pessoas que estiveram a acompanhar-nos no YouTube da APDC e a todos, naturalmente, que estão aqui no Teatro Thália, em Lisboa. Uma recomendação final, mas já habitual. Peço-vos que à saída saiam por esta porta aqui junto ao palco para cumprirmos o circuito. Enfim, sabem porquê. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Bom dia.